pessoal, eu sou a Nanda, nutricionista. Recebi esse convite para fazer este vídeo com muita alegria e gostaria que vocês convidassem seus familiares, as pessoas que moram com você ou as pessoas que você ama para assistirem, porque o que eu tenho a dizer pode ajudar não só você, mas todo mundo na construção de hábitos de vida e alimentação melhores. Eu tenho certeza que você se preocupa com quem você ama, né? Então vamos lá. Nossos hábitos alimentares já se iniciam após o nosso nascimento. Todo filhotinho de mamífero começa a vida recebendo um super alimento produzido pelas glândulas mamárias das mamães. No nosso caso, é o leite materno. É claro que em alguns casos tem mães que não conseguem amamentar seus filhos, mas sempre vai existir um cuidado daquela mãe ou de algum responsável para a nutrição e desenvolvimento daquele recém-nascido. No caso de nós, seres humanos, o leite materno ele fica como alimento exclusivo por até 6 meses e ele garante um crescimento, um desenvolvimento excelentes do recém-nascido. Aí a partir do 6º mês é que a gente começa a introduzir outros alimentos, papinhas, frutinhas e olha só, esse bebê não consegue se alimentar sozinho. Alguém vai ter que ajudá-lo. Olha aí a família, ou uma pessoa que cuida, ou um responsável, contribuindo para a formação dos hábitos alimentares deste ser que está em desenvolvimento. Tem uma tarefinha para você. Pergunte para um familiar como era o seu comportamento na hora de mamar. Como foi a introdução de alimentos? Como você se comportou? Tinha alguma coisa que você gostava mais? Eu tenho certeza que vocês vão viver lembranças e revelações incríveis desse momento tão importante da sua vida. Tem 16 anos que eu trabalho atendendo a pessoas de todas as idades no meu consultório. Na maioria das vezes é para corrigir as consequências de maus hábitos alimentares no decorrer da vida. E também sedentarismo, tá? Quem não se exercita pode saber que a conta vai chegar lá na frente. A maioria dos casos são pessoas com excesso de peso, ou seja, está pesando mais do que devia, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Isso tudo, gente, por conta de alimentação ruim, por conta de alimentação desregrada e falta de exercício físico. A gente precisa tirar um tempinho todos os dias, que seja de 30 a 40 minutos, para movimentar, gastar energia. Eu levanto a seguinte questão. Se os hábitos alimentares daquela pessoa tivessem sido construídos lá atrás, com o pai, a mãe, a avó, ensinando que tem que comer fruta, tem que comer verdura, batendo naquela tecla. Se aquela pessoa tivesse entendido aquilo e começasse a fazer disso um hábito, será que chegaria lá no consultório para mim com esse tanto de problema? Isso é uma coisa para vocês refletirem. Então é aí que a família entra. Aí que os bons hábitos, quando construídos lá de trás, de casa, entram. Tenho uma tarefinha para vocês, que pode servir como fonte de informação para vocês fazerem as redações e os desenhos do concurso. Vocês conhecem o Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde? Pois então, esse é um material riquíssimo com informações sobre hábitos alimentares saudáveis e de vida e de fácil acesso. Só você ir aí na internet e digitar Guia Alimentar da População Brasileira, Ministério da Saúde. A versão mais recente é de 2021. Loguinho tá saindo uma nova aí, mas vale a pena você e todos os seus familiares lerem e entenderem como é importante comer melhor, se exercitar, enfim, não vou falar muito aqui não. Fica como uma tarefinha de casa para vocês. E já que estamos falando de alimentação saudável e de qualidade, não tem como a gente não falar de leite. Como eu falei lá atrás, o leite é o primeiro alimento que nos é ofertado. E hoje, depois de adultos, nós continuamos consumindo leite e seus derivados, por quê? Porque nós tivemos a capacidade de domesticar animais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que dizem que leite é somente para bezerro, que nós somos os únicos animais que continuamos consumindo leite depois de adultos. Bom,
Que sorte a nossa, né? Que tivemos toda essa inteligência, conseguimos domesticar os animais, extrair o leite, trabalhar esse leite, né? Produzir laticínios. E isso só contribui para uma alimentação mais rica e variada. Se você não tem nenhum problema, não tem alergia à proteína do leite ou tem alguma intolerância, não tem por que você evitar o leite e os seus derivados, que são tão ricos para a nossa alimentação. Mas por que o leite é tão interessante para a alimentação? O leite e derivados, é claro, porque se a gente faz um produto com o leite, logicamente ele vai ter todas essas características. Nós encontraremos água, proteínas, lactose, que é o açúcar do leite, vitaminas, dentre elas A, D, E, K, vitamina C. Nós temos cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio e outros microminerais. Olha só o tanto de coisa boa que eles têm a oferecer na nossa alimentação e para o bom funcionamento do nosso organismo. Eu tenho certeza que ao falar de leite, as pessoas já lembram do cálcio. Por quê? Porque ele representa a fonte natural mais importante de cálcio na natureza. É claro que existem outras formas de ingerir esse mineral, porém é no leite que ele é mais biodisponível, ou seja, que ele é melhor absorvido pelo organismo. E quando a gente fala de cálcio, a gente lembra de quê? De ossos, ossos fortes e saudáveis. O cálcio, junto da vitamina D, que a gente encontra nos laticínios, e a exposição ao sol, faz com que tenhamos ossos, dentes e uma saúde de ferro. Tarefa de casa: pesquisar a função do cálcio, da vitamina D e a exposição ao sol para a saúde dos nossos ossos e dos outros órgãos também. Eu costumo dizer que o leite é um dos milagres da natureza, porque com ele a gente consegue, aliás, além de nós podermos consumi-lo natural, né, in natura, tomar só o leite já é um super alimento, nós conseguimos produzir outros subprodutos, que a gente denomina como laticínios. Entre eles nós temos como representantes iogurte, queijo, manteiga, creme de leite. Na pirâmide alimentar brasileira, nós temos como uma faixa de ingestão saudável, ou seja, para garantir uma alimentação balanceada e rica, a ingestão de 3 porções de laticínio ao dia. Mas quais seriam eles? O leite, propriamente dito, né, que você toma puro, o queijo e o iogurte, porque são fontes de proteína e menores teores de gordura. Aí a gente pergunta, mas e a manteiga e o creme de leite? Então, são alimentos que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque eles são mais gordos, eles fornecem mais gordura e com isso incrementam a quantidade de energia da dieta. Então a gente tem que prestar mais atenção na manteiga e no creme de leite, tá? Nada de excessos. Em dietas de emagrecimento, queijos brancos como Minas Frescal, Ricota e o Cottage fornecem proteínas e baixo teor de gorduras e são deliciosos. Eles podem servir como alimentos mesmo, você pode comer puro, ou podem ser matérias-primas para patês, para cremes, enfim, faz com que a dieta seja variada e cheia de sabor. Já a manteiga, como eu já havia falado, e os queijos mais maturados, que são aqueles queijos mais amarelos, quanto mais amarelinho o queijo, mais gordinho ele é. Apesar de muito saborosos, eles têm que ser consumidos com moderação. Já falei da manteiga ali atrás. Mesmo se você não estiver seguindo um cardápio para emagrecer, né? Se você, eu não tô fazendo dieta, você tem que prestar atenção nesse consumo. Por quê? Por eles serem mais gordurosos, eles agregam calorias à alimentação. E se você não gasta toda essa energia, o que acontece? Ela vai ser armazenada. Isso mesmo, tudo aquilo que sobra acaba sendo armazenado sob a forma de gordura e com o tempo a gente vai aumentando de peso sem nem prestar atenção. A quantidade de receitas à base de leite ou que contém leite não cabe nos dedos. As proteínas desse líquido branco agem como um emulsificante para a formação de texturas, conferindo um toque aveludado a preparações doces e salgadas. Outra tarefinha de casa. Que tal você dar uma olhada no livrinho de receitas aí da sua casa? Quero que você veja quantas receitas contém leite e derivados como um dos ingredientes. Se você não tiver livro,
Pode ser na internet mesmo. Eu só quero que você repare. Na gastronomia, o leite é uma das matérias-primas mais empregadas e trabalhadas. Não tem como falarmos de culinária francesa sem lembrar da manteiga e do creme de leite. Da culinária grega, sem lembrar do iogurte e dos queijos de ovelha e de cabra. Da culinária italiana, sem os queijos e o molho branco, ou da pizza. Precisa de mussarela, não precisa? Então, mais uma tarefinha para você. Que tal você pesquisar um pouco da culinária internacional? Eu tenho certeza que você vai encontrar o leite e seus derivados na maioria dos pratos tradicionais de muitos países do mundo. Tenho certeza que você vai encontrar. Então já anota que isso serve de material para a sua redação, para o seu desenho. Convide a sua família, seus amigos, aquelas pessoas que você ama, para acompanhar essa sequência de receitinhas que eu vou ensinar. São receitas muito simples, com poucos ingredientes, sem utensílios complicados e pode ser uma atividade interessante para integrar a família e criar uma culinária afetiva. Mas afinal de contas, o que é culinária afetiva? Sabe aquela comida que você come e ela te faz um carinho? Você vai lá para uma viagem ou se lembra de algum parente? Pois então, quando eu como um bolo de cenoura que se aproxima do que a minha avó faz, porque ninguém faz um bolo igual a minha avó, gente. Sinto muito, mas quando se aproxima, eu viajo no tempo, eu vou lá, é como se eu desse um abraço na minha vozinha. Isso é culinária afetiva, e isso é construído no âmbito familiar. Por isso é tão importante que a família tenha hábitos de cozinhar juntos, de sentar à mesa e comerem juntos. Hoje, com a vida moderna, as pessoas às vezes nem comem junto, não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar. E é tão legal o momento que a gente senta à mesa e conversa sobre o dia, sobre os problemas. Isso é ser família. Tarefinha de casa. Qual a sua comida favorita? Quem é a pessoa que prepara do jeitinho que você gosta? Vamos ver se você já está tendo uma relação afetiva com a comida e quem é a pessoa responsável por ela. Isso serve como inspiração para a redação e para o desenho, hein, gente? Dica que eu tô dando. Uma recomendação muito importante. Todas as receitas vão ter fogão ou forno. É muito importante que tenha alguém, se você for criança ou se você não souber mexer, que tenha alguém que opere por você, um adulto responsável, ok? Então vamos para a nossa primeira receita. Eu vou lhes ensinar a fazer um iogurte grego com apenas 2 ingredientes e sem iogurteira. Só com coisa que você tem em casa. É um iogurte forte, consistente. Pode ser consumido puro, com frutas, ou você pode usar para a produção de bolos, biscoitos, molhos para salada. É uma delícia, vai por mim. Você vai precisar de 2 litros de leite, 1 copo de iogurte natural e um terceiro ingrediente imprescindível, a paciência. Separe 1 xícara de leite e o restante vai para a panela. Agora, pegue o leite da xícara e misture com 1 copo de iogurte. Deixe ficar bem homogêneo. Em seguida, vamos aquecer o leite que está na panela até ele ficar morninho, ponto de mamadeira. Um ponto que você consiga deixar o seu dedo em contato com o leite por 10 segundos. Agora vamos despejar o iogurte diluído no leite da panela. Misture bem e despeje em uma tigela bem limpinha. Pode ser uma vasilha de plástico e procure tampar esse recipiente. Agora prepare uma toalha ou um forro e vamos enrolar esse recipiente para que ele fique bem quentinho. Acomode essa tigela em uma caixa de papelão, no forno desligado ou uma caixa térmica. Aí temos uma iogurteira improvisada. E agora vem o ingrediente paciência. Vamos deixar essas bactérias fermentarem o nosso leite. Agora o ingrediente paciência. É hora de desembrulhar nosso iogurte. Agora forre um escorredor com um paninho de prato bem limpinho em uma tigela maior. Despeje o iogurte e leve para dessorar. Quanto mais tempo ele ficar na geladeira perdendo o soro, mais encorpado ele fica. Deixe mais ou menos umas 4 horas na geladeira. E o soro você guarda para enriquecer vitaminas, sopas, é super nutritivo. O iogurte dura até 30 dias se guardado em recipiente bem limpinho e refrigerado. Nossa segunda receita é um queijinho tipo árabe, um queijinho tipo chantilly. Ele pode ser consumido puro, em saladas, com um pouco de azeite, ou você pode passar no pão.
Gente, é uma delícia e super fácil de fazer. Eu tenho certeza que essa receita pode entrar para o livrinho da sua família. Você só vai precisar de 1 litro de leite. Eu usei leite de caixinha mesmo. Meia xícara de café de vinagre ou 40 ml, eu usei o de maçã. 1 colher de sopa de manteiga, uma pitadinha de sal e za'atar, que é um tempero típico árabe. Você encontra em casas especializadas. Ou utilize ervas secas e condimentos que você preferir. Vamos começar aquecendo esse leite até a temperatura de mamadeira, temperatura em que você consegue manter o seu dedo no leite morno por 10 segundos. Desligue o fogo e acrescente o vinagre e dê uma misturadinha. Acenda o fogo novamente em fogo baixo e deixe ferver por mais 3 minutinhos. Forre um escorredor ou uma peneira com um pano de prato bem limpo dentro de uma tigela maior e despeje o conteúdo da panela. Agora é só tampar e levar em geladeira por algumas horas. Depois de algumas horas, você vai ver que o conteúdo do paninho já tem uma carinha de queijo. É só você retirar da vasilha, dar uma torcidinha para tirar o restinho de soro, despeje esse conteúdo em uma tigela e vamos temperar com sal e acrescentar a manteiga e misture até ficar homogêneo. Em um pratinho à parte, despeje os temperos secos ou o za'atar e vamos fazer bolinhas com a nossa massa. E em seguida vamos rolar as bolinhas pelo tempero. Se não quiser temperar, não tem problema. É só fazer bolinhas e guardar na geladeira. Se bem refrigerado e guardado em um potinho limpo, pode durar até 1 semana sem problemas. E por último, nossa última receita, um bolo super saudável e rico em fibras. Ai, Nanda, mas bolo não é laticínio, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que o iogurte pode entrar na composição de bolos e pães, porque o iogurte deixa os produtos super úmidos e fofinhos. E nesse caso, nós vamos utilizar o iogurte grego como agente de maciez e umidade e vamos usar farinha de aveia, que é super rica em fibras. No caso de pessoas que têm diabetes, é só você substituir o açúcar mascavo por um adoçante culinário, que fica tudo certo. 1 xícara de iogurte grego, farinha de aveia, vamos usar 2 pacotinhos ou 200 gramas. 3 ovinhos, óleo de coco, 4 colheres de sopa. 1 xícara de chá de açúcar mascavo. 1 maçã grande descascada e picada. 1 colher de sopa de fermento químico e canela a gosto. Vamos untar uma forma com furo no meio de 25 centímetros com óleo de coco e farinha de aveia. Em uma batedeira ou liquidificador, vamos começar acrescentando os ovos, o óleo de coco, metade da farinha de aveia, o açúcar mascavo e o iogurte. E agora vamos bater por aproximadamente 2 minutos. Agora acrescentamos o restante da aveia e vamos bater mais um pouquinho. E agora a gente coloca o fermento em pó e mistura devagarinho. Agora acrescente uma pitada de canela e misture bem. Agora, metade da massa vamos distribuir na forma e acomodar alguns cubinhos de maçã, metade mais ou menos. Polvilhe um pouco de canela e açúcar mascavo e vamos colocar o restante da massa, acomodando com bastante carinho. E depois é só colocar o resto da maçã, polvilhar um pouco de açúcar mascavo e canela e levar para assar em forno pré-aquecido por 25 a 30 minutos a 180 graus. Vocês não têm ideia do aroma que tá aqui na minha cozinha. O iogurte deixa o meu bolo super fofinho, a maçã doa umidade e sabor, a aveia enriquece com fibras e a canela dá aquele cheirinho de bolo de casa de vó que ninguém pode colocar defeito. Se eu fosse você, eu faria esse bolo ontem, porque eu tenho certeza que a família toda vai gostar. Enfim, pessoal, chegamos ao fim do nosso conteúdo. Eu espero que tenham gostado, que os vídeos e as receitinhas sirvam para inspirar bons hábitos, a culinária em família e, é claro, eu torço para que vocês produzam ótimas redações e desenhos sobre os temas. Eu sou a Nanda, nutricionista, e desejo boa sorte a todos os participantes desse concurso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, entrem nas minhas redes sociais ou me mandem um e-mail. Assim que eu puder, eu respondo. Um grande abraço e até a próxima!